Comecei a aprender economia. A minha, digamos assim, se eu fizer uma analogia com escola, foi ali meu educação infantil. O Globo foi a grande escola, foi o meu ensino médio e tem sido a minha faculdade. Mas foi um caminho, eu virei colunista, né, ganhei meu espaço em 2006, mas foi um caminho que vem sendo construído desde lá, de 92, quando eu entrei no Jornal do Comércio, desde 94, quando eu comecei aqui no Globo como repórter. Eu comecei passando paninho no chão, né, do jornalismo, digamos assim. Fiz trabalhos muito básicos, até entrar em grandes coberturas como a desvalorização do real em 98, 99, aquela grande crise, toda a implantação do Plano Real, eu estava aqui no jornal, a transição de poder, né, Fernando Henrique Lula. Tudo isso foi me moldando. A oportunidade de fazer interinamente o Panorama Econômico, que foi uma escolha da Miriam. A TV hoje é diferente. No jornal eu faço uma coluna de negócios que é muito voltado para o setor privado, né, empresariado. No Estúdio I eu faço comentários sobre, basicamente, macroeconomia, que é um pouco traduzindo o economês, o que está acontecendo na economia brasileira e mundial, para um público de televisão, que é um público bem mais amplo, não iniciado nos termos econômicos. No Bom Dia Rio é mais microeconômico ainda, porque primeiro que não tem muito tempo, porque está se arrumando, está botando filho para a escola, está indo trabalhar, etc. Ou é um idoso que precisa de algo mais mastigadinho, as informações têm que ser mais mastigadas, porque são assim, são questões bem específicas do orçamento familiar que envolvem a relação das famílias com o dinheiro. Então faz muito sucesso comentários sobre endividamento, cartão de crédito, sobre investimento, sobre como aplicar, compra de imóveis, aluguéis de imóveis, é uma coisa bem serviço. Eu fico assim, são quase 3 personagens que me habitam nesse trabalho entre jornal e TV. O fato de eu ter um conhecimento de praticamente 20 anos de jornalismo econômico me ajuda a mastigar, a entregar quase já batido no liquidificador, né, os conceitos econômicos. Agora, é muito interessante você imaginar que tem alguém ali que está tomando uma decisão sobre gastar ou não no cartão de crédito, vender ou não um apartamento, reformar e tal, com base em ideias que você está falando, tão distante dele, né? Você entra na casa da pessoa, mas você não tem a menor ideia de você está na casa daquela pessoa e tem alguém te ouvindo, se aconselhando com base. Isso é fascinante, né, esse poder da televisão. Aí senta assim do teu lado, às vezes num restaurante, pô, mas aquilo que você falou do cartão de crédito, sabe que eu fiz isso, não sei o que, você fala, meu Deus, quem é essa pessoa que está me abrindo aqui quase as contas e o orçamento doméstico, né? Só a televisão é capaz disso. Tem de gente que comprou, vendeu um terreno, viu na coluna, se interessou e não sei o quê, que foi conhecer uma determinada empresa, que virou franqueado ou desistiu disso, lendo notas na coluna. Eu fui criada no subúrbio, em Irajá. Eu sou um pouco dessas estatísticas aí. Filha de mãe que migrou, minha mãe era baiana, veio para o Rio nos anos 60, aí conheceu meu pai. Meu pai foi embora de casa, então eu fui criada sozinha pela minha mãe. Assim, à medida que eu fui ganhando intimidade com essas informações, né, acho que é um pouco natural meu trabalho ter se enviesado para essa direção da socioeconomia. A minha relação com números começa no ensino médio, eu fiz um curso técnico em estatística. Na faculdade de comunicação, vocês devem saber, qualquer um que sabe um pouquinho mais de matemática já vira um bicho meio diferente. Então eu vivia fazendo todas as matérias que envolviam pesquisa, ler gráfico, ler tabela, não sei o quê, ficavam comigo. Foi assim que eu caí no jornalismo de economia. Quando acaba a inflação, o jornalismo econômico teve um espaço para olhar para outras áreas, mais detidamente sobre o setor de varejo e a saúde daquelas empresas, grandes empresas desapareceram, o processo de privatização foi uma outra agenda, uma mudança no perfil do comércio exterior foi outra agenda, e também a agenda social, a socioeconomia. E aí nessa eu me encaixei muito bem pela afinidade de origem que eu já tinha. É mais fácil falar de pobreza, baixa escolaridade, não sei o quê, quando você é de uma família, você vem da pobreza e está inserida numa família que tem uma história de desigualdade, de baixa instrução. O jornalismo, ainda hoje,
ele é muito composto por uma massa, de certa forma, homogênea. São filhos da classe média que escrevem e se reportam para a classe média. Quando vem alguém assim de fora, meio, né, um suburbano, não sei o que, você acaba trazendo uma agenda um pouco diferente. Acho que a principal característica do jornalista é essa obediência, né, quase uma devoção religiosa ao prazo. Partindo da premissa de que jornalismo é prazo, e aí muitas vezes você tem até de alguma forma abrir mão da qualidade, da perfeição de um acabamento de trabalho em nome do prazo, no que a gente chama de jornalismo dia a dia, a produção é um pouco mais apressada. A grande diferença é que numa matéria especial você tem mais prazo, portanto mais tempo de cuidar de uma apuração de qualidade, ouvir mais gente, elaborar mais um texto, ter aqueles cuidados literários. Uma reportagem especial, ela é mais bem escrita, mais elaborada também do ponto de vista de estruturação, mais sofisticada na produção, mais sofisticada na redação, e isso acontece porque de modo geral você tem um pouco mais de prazo. A gente vive muito espremido por essa pressão de ter o máximo de qualidade no prazo mínimo, né, de produção. No caso do Retratos do Rio, a gente tinha um compromisso grande com profundidade, fazer espécies de diagnóstico sobre o Rio de Janeiro, traduzir aquela numerária, porque eram muitas tabelas, muitos números, muitas estatísticas. Então a gente tinha uma preocupação de compreender bem aqueles números, de encontrar as famílias, os personagens que se identificavam, que se adequavam com aquela realidade estatística e escrever bem, tinha que ter um texto interessante. Era um grupo grande, a gente fazia uma reunião na segunda-feira, distribuía as pautas, porque a gente tinha um compromisso de cobrir toda a cidade, então a gente ia na Zona Oeste, na Zona Norte, no Aíba, a gente descobriu onde fica todos os lugares do Rio de Janeiro. E aí foi um trabalho de praticamente 4 meses, porque antes disso a gente já estava se reunindo, conhecendo os pesquisadores, levantando informações adicionais. O Custódio fez várias visitas, viagem de helicóptero, por exemplo, para fazer fotos aéreas de contrastes de favela, asfalto, ou danos ambientais. Então foi um trabalho imenso, né, que era divulgado semanalmente, mas foram praticamente 4 meses de um ciclo de produção que envolvia pessoas de áreas diferentes que montaram aquele time. Isso aí acho que aconteceu uma vez e nunca mais. Tanta gente diferente, reunida num só projeto. Encontrar a pauta certa é uma ciência, né? Você tem uma boa pauta. Ter tempo e ter recursos, né? Porque eventualmente você, numa reportagem especial, você precisa fazer uma viagem, você precisa encontrar alguém que não quer ser encontrado. Demanda muito tempo, e tempo é custo. Acho que é o dever do jornalista apontar os problemas, apontar os culpados e apontar as soluções também. Cada profissão tem sua ética, cada profissão tem a sua lógica. A lógica do jornalista é uma lógica muito específica, né? Qual foi seu juramento? Se você é médico, qual é o seu compromisso verdadeiramente? Eu acho que a gente tem que ter um compromisso com a profissão que a gente escolheu. E esse compromisso varia de um para o outro. Mas o nosso compromisso é com a verdade. Você tem que ter absoluta transparência, não enganar ninguém, não cometer falsidade ideológica. Tem vários tipos de jornalismo dos quais eu sou um pouco reticente. Acho que a essência é o compromisso com a verdade. Sem negociação. Acho que vários